pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme, do canal Labinas Psiquiatria. Tudo bem? Eu vou falar hoje da depressão no adolescente. Já fiz um vídeo da depressão e a diferença com a tristeza, da depressão na criança, da depressão no adulto e agora uma depressão singular. Ela consegue se diferenciar da depressão na criança, por algumas das características, mas também não tem ainda os sintomas da depressão no adulto, que é uma depressão que tem muitas vezes tristeza, perda de prazer. A depressão no adolescente, ela tem grandes características de irritabilidade, acessos de raiva, novos episódios de oposição. Por que o tema da depressão no adolescente está tão em voga hoje em dia? Houve um aumento muito grande nos transtornos depressivos nas últimas décadas, principalmente nos últimos 10 anos, a prevalência aumentou muito nessa população. Acredita-se que por conta da questão social, questão econômica mundial, por conta da descoberta desse diagnóstico recentemente, da noção de que muitas vezes não é propriamente uma questão normal, uma questão esperada da adolescência, que foge um pouco do que é esperado para ele. Então, viu-se que há sim um transtorno por trás, às vezes, do isolamento, da irritação, da tristeza. O transtorno depressivo na adolescência, ele é mais comum em meninas do que em meninos, cerca de 2:1. Acredita-se que alterações hormonais têm um fator nisso tudo. Acomete cerca de 2 a 5% dos adolescentes no mundo e tem cada vez mais aumentado. Muitas vezes, se não tratado, um curso crônico pode ocorrer em até 10% desses adolescentes e até metade dos adolescentes tem um novo episódio se não tratado adequadamente. Mas o que é essa depressão nessa faixa etária? Há sim a tristeza, há sim a falta de prazer, de desinteresse nas coisas que gosta, como sair com amigos, como jogar bola, como andar de skate, enfim, fazer várias atividades que podem ser comuns aos adolescentes. Mas o que é muito característico é a irritabilidade, é essa nova oposição, acessos de raiva, discussões frequentes, e não é só com as figuras de autoridade, como pais, os professores, é com amigos, é com irmãos. Então você percebe que esse adolescente tem vivido com o nervo à flor da pele. E esses acessos ficam cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos e muitas vezes o adolescente até se arrepende do que faz. Além disso, há sim um afastamento dos vínculos, dos amigos, há sentimentos de culpa, às vezes remorso. Ouço muitas vezes no consultório o adolescente falar: eu preferia não estar mais aqui com a minha família, não viver mais, até porque eu acho que eles viveriam melhor sem mim. Eu muitas vezes trago um fardo para minha família. Então esse sentimento de culpa, de remorso, até de autopunição existe. E na autopunição é onde pode entrar, inclusive, as automutilações, os skin pickings, que eu já fiz um vídeo, inclusive, falando disso. Além disso, é muito comum no adolescente a alteração do sono, alteração do apetite, seja dormindo muito, seja dormindo pouco, seja comendo muito, seja comendo pouco. E uma outra coisa, queda no rendimento escolar. Você percebe que o adolescente às vezes tinha notas regulares ou notas muito boas e o rendimento vai cada vez mais caindo. E ele fala: olha, eu tento estudar, às vezes fala até que não tem muito prazer mais em estudar, mesmo que gostasse e tudo, mas quando tenta prestar atenção, não consegue manter a atenção, manter o foco como anteriormente. E essa queda vai sendo vista prova a prova, mês a mês. Então, se você vê o seu filho com queda no rendimento escolar, com sinais de irritabilidade, afastamento dos colegas, com sintomas de tristeza, irritabilidade, falta de prazer, de disposição, talvez seja um sinal de que esse jovem está com depressão. E o que leva à depressão no jovem? Tem N fatores, sejam genéticos, sejam ambientais, às vezes a família tem um papel importante, então muitas vezes problemas em casa, seja problemas recentes, seja problemas no passado, relações com colegas, então na escola um relacionamento não está legal, término de um relacionamento amoroso, frustração com não conseguir ter um relacionamento amoroso, questões de sexualidade,
questões de religiosidade do próprio adolescente, morte de um animal acaba sendo um parente desse adolescente, também é muito sentida, luto por morte de alguém, doença, às vezes a doença na família, uma própria doença que o adolescente tem, também podem levar a quadros depressivos. E se não tratado, é o que eu já falei, do risco de desenvolver novos episódios e até mais, até do suicídio, por exemplo. Tá? Sem contar ainda questões menores, mas que importantes também, como repetência no ano, queda no rendimento, recuperação, que vão cada vez mais levando a uma baixa autoestima, que também é um sintoma da depressão no adolescente. E como que trata? Depressões leves, em que com início mais insidioso, que não trazem tanta gravidade, podem ser tratados com terapia. Normalmente a gente até deixa 8 a 12 semanas tratando em terapia, e se não melhorar esses sintomas, aí sim é a hora do psiquiatra talvez intervir com o uso de uma medicação, por exemplo. Casos um pouco mais graves, moderados, mais graves, a medicação aliada à terapia é fundamental. Casos leves também a medicação é fundamental. E a medicação não é a fim de viciar a pessoa, deixá-la dependente, sonolenta, não. A função é, de fato, tratar a depressão, tá bom? Tratando, mantendo o tratamento adequado, melhorando e em determinado momento retirar o tratamento medicamentoso se necessário, tá bom? Além disso, é importante uma psicoeducação para os pais entenderem o que é a doença, também uma psicoterapia familiar para melhorar o vínculo familiar, compreender o que acontece com o adolescente, ajudá-lo. Uma terapia individual para esse adolescente também é muito importante, tá ok? Aqui é um pouco do que é esse transtorno. Se tiverem dúvida, podem colocar na página do Facebook, ou do YouTube, ou até do Instagram. Eu procuro responder a todas elas e eu fico por aqui. Não esqueça de seguir meu canal, dar um like no vídeo, tá bom? Um abraço.